Olá! Na aula passada a gente começou este item da EDO exata, como resolver uma EDO exata. Eu ainda não falei o que se entende por uma EDO exata, porque por enquanto precisei fazer uma revisão de uns resultados importantes de cálculo 2. Alguns de vocês já fizeram cálculo 2, outros talvez estejam fazendo agora. Bom, enfim, a coisa são resultados que envolvem uma função de duas variáveis ou mais variáveis, neste caso funções de duas variáveis. Né? Quando a gente tem uma função de duas variáveis, esta foi a última parte que eu vi. A função de duas variáveis, por exemplo, como esta daqui, x exponencial de xy, e você pede calcular o diferencial dessa função. Quanto varia infinitesimalmente essa função, quando as variáveis x e y variam infinitesimalmente. E a resposta veio dada por isto. Isto foi calculado a partir de um resultado importante que se vê em cálculo 2, né, que a diferencial de uma função f de duas variáveis, que é diferenciável numa vizinhança desse ponto xy, pode ser calculada como derivada parcial do fzão com respeito a x de x, mais derivada parcial do fzão com respeito a y de y. Esse é o resultado que se vê em cálculo 2. Então, antes de continuar, eu aproveito aqui de fazer propaganda de algo que eu tenho mencionado em aulas anteriores, sobre a notação da derivada parcial, né? Que eu faço questão de que se utilize essa notação, um d curvo f com respeito a um d curvo x, né? Que é diferente da notação de uma derivada total, uma derivada ordinária, que é um df dx. Aqui se utiliza em cálculo 1, né? E eu fiz questão de falar que a gente tem que usar esta notação diferente, porque estas duas expressões, derivada parcial de f com respeito a x, não é o mesmo que a derivada total de f com respeito a x, se esta for uma função que depende de x e de alguma outra variável. Não são iguais. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, suponhamos que a gente ignorasse isso, que a gente diz, não é uma coisa de notação, somente não tem nada mais profundo por trás disso. Aqui eu quero mostrar que sim. Se esta derivada parcial de f de x a gente escrevesse como uma derivada total de f de x, a gente poderia fazer um cancelamento do diferencial aqui. Esse diferencial com esse. E aqui também, esse outro diferencial de y, se fosse uma derivada total de f de y, derivada total, aqui, se estivesse aqui, a gente poderia fazer esse cancelamento, né? E a gente diria, olha, aqui tem um df, aqui tem outro df, então o que está do lado direito seria duas vezes diferencial df, e o que está do lado esquerdo é simplesmente o diferencial df, o qual eu diria que há uma contradição, né? Que este df é igual a duas vezes df, ou seja, esse df teria que ser zero. Se chega a essa contradição, por exemplo, se a gente for descuidado e ainda continuar pensando que uma derivada parcial pode ser escrita como uma derivada total. Quando as derivadas são parciais, a gente já não pode mais tratar o numerador e o denominador separadamente, como se faz com a derivada total, né? É um diferencial de f dividido por um diferencial de x, podemos multiplicar separadamente, dividir por eles. Isso não se pode fazer com uma derivada parcial. Tá? Então isso foi só mais um exemplo de que é importante sim colocar a derivada parcial com sua notação, e para ela não é válida fazer esse cancelamento, que seria válido de ser feito se fosse uma derivada total. Muito bem. Então, agora vou deixar escrito aqui, né? df xy igual a derivada parcial do fzão com respeito a x dx mais a derivada parcial do fzão com respeito a y de y, né? E foi utilizando esta fórmula que a gente calculou o diferencial dessa função f, né? Esta expressão, né, que está aqui não é outra coisa que a derivada parcial desse fzão
com respeito a x, né? E este outro termo daqui não é outra coisa que a derivada parcial desse efezão com respeito a y. Foi assim que a gente obteve. Muito bem. Então, ainda não falei o que é uma diferencial, uma EDO exata, mas estou indo nessa direção. Tá? Então, começo a aula de hoje apregando um gancho aqui nesta resposta, mas invertindo a pergunta. Né? Então, outro exemplo. Tá? Outro exemplo. Começo aqui. Né? Então, considere a expressão diferencial e vou pegar exatamente esta expressão diferencial que apareceu neste exemplo. 1 mais xy, que multiplica a exponencial de xy de x, mais x ao quadrado exponencial de xy de y. A mesma que está nesse exemplo. Tá? E vou fazer a pergunta: existe alguma função f de xy tal que o diferencial desta função f coincida com a expressão em 1, vou colocar o número 1 para esta equação aqui, para esta expressão diferencial. Então, a pergunta deste exercício é: suponhamos que nos é passada esta expressão diferencial, né? E a pergunta é: será que existe algum efezão, alguma função de duas variáveis x e y, tal que, na hora de calcular o diferencial desta função efezão, a gente vai obter exatamente o que está escrito aqui na expressão 1? Será que existe esse efezão? Bom, para a gente este é um exercício muito fácil e a gente sabe que a resposta é sim, existe. E esse efezão é este que está aqui. Por quê? Porque a expressão diferencial que foi colocada neste enunciado é exatamente a expressão diferencial que a gente obteve no final da aula passada para este efezão. Esta que está aqui. Então, a gente, com esta informação, né, a gente sabe que a resposta desta pergunta é afirmativa. Existe um efezão e, de fato, esse efezão está a função daqui, x vezes a exponencial de xy, né? Porque a gente fez este exercício com anterioridade. Então, coloquemos aqui. Então, resposta. Sim. De fato, efezão de xy é igual a x vezes xy, exponencial de xy, que foi visto na aula passada, que é o diferencial desta função precisamente dá o que eu escrevi nesta expressão em 1, visto na aula passada. Então, esse exercício daí foi simples demais, né? Mas está servindo para inspirar o seguinte exemplo, e este outro não vai ser trivial. Então, outro exemplo.
Considere a expressão diferencial aqui, que talvez vai ser uma outra expressão diferencial. X vezes cosseno de xy dx mais exponencial de xy dy. Né? É uma outra expressão diferencial, vou colocar aqui número 2. Mas a pergunta vai ser a mesma. Existe alguma função efezão tal que o diferencial de efezão coincide com isto? Né? Existe efezão de xy tal que de efezão de xy coincide com a expressão que foi dada em 2. Então, esta pergunta é mais interessante que a anterior, porque desta vez a gente não fez algum exercício com anterioridade, onde a gente tenha obtido que o diferencial de uma função efezão dada dava esta expressão que eu coloquei aqui em 2. Desta vez a gente não tem esse exercício. Então, é uma interrogante se existe ou não existe essa função efezão. Isso é não trivial. Então, solução. A gente não sabe a priori se existe ou não existe. Eu vou supor que existe. Quero trabalhar um pouco com essa expressão. Então, suponhamos que existe o efezão em questão, que por enquanto é desconhecido. Bom, a gente sabe que se ele existir, né, for uma função diferenciável, né, numa vizinhança do ponto xy, né, então, desse teorema de cálculo 2, a gente sabe que o diferencial desta função efezão, né, pode ser calculado como derivada parcial do efezão com respeito a x, mais derivada parcial do efezão com respeito a y, dy. Então, a gente teria que este df de x teria que ser esta expressão daqui, e este df de y teria que ser essa outra expressão, né? Comparando, né? Portanto, né, se a gente comparar o que a gente tem na expressão 3 com a expressão 2, né, então este df de x parcial deve coincidir com esse termo daí. Então, derivada parcial do efezão com respeito a x teria que ser x vezes cosseno de xy, né? E analogamente, né, a derivada parcial do efezão com respeito a y teria que ser este termo aqui, exponencial de xy. Derivada parcial do efezão com respeito a y teria que ser exponencial de xy. Vou colocar aqui números para estas relações, 4,1 e 4,2. Então, apliquemos o teorema de Schwarz para esta função supostamente que existe, esta função efezão.
O teorema parcial é o teorema de Schwarz, diz que as derivadas mistas, né, de 2f de x de y e de 2f de y de x devem coincidir. Então, vou calcular a derivada mista aqui, derivando com respeito a y no primeiro caso e com respeito a x no segundo caso. Então, tomando derivada parcial com respeito a y em 4.1, vem que de 2f de y de x, essa derivada mista, seria a derivada com respeito a y desta expressão, x vezes cosseno de xy. E bom, x se comporta como uma constante. E essa derivada com respeito a y, que mantém x constante, cai nessa função cosseno, que vai dar um menos seno, e ainda tenho que multiplicar por um outro x que vem derivar aqui dentro, né? Então vai dar menos x ao quadrado seno de xy. Então, se existir este efezão, né, teria que acontecer que essa derivada de 2f de y de x teria que vir dada por esta expressão aqui, né? Vou colocar aqui 5.1. Muito bem, não quero apagar ainda esta parte onde está o enunciado da pergunta. Então, outro cálculo é tomar a derivada parcial com respeito a x na segunda destas relações, né? Tomando derivada parcial com respeito a x, né, na relação 4,2, vem que então, de 2f de x de y igual, então se derivarmos isto parcialmente com respeito a x, vai dar a exponencial vezes a derivada parcial com respeito a x do expoente de xy, que vai dar y, né? Então vai dar y vezes a exponencial de xy. E esta é a segunda expressão para a derivada mista. Esta seria 5.2. Então, a gente viu na aula passada esse resultado que é conhecido como teorema de Schwarz, e que diz que a expressão dessas derivadas mistas de 2f de y de x e de 2f de x de y, se a função for diferenciável na vizinhança, com segunda derivadas contínuas, etc., deveria ser a mesma. Claramente não a mesma, menos x quadrado seno de xy, e aqui y exponencial de xy, não está dando o mesmo resultado. Então, onde está o erro em toda esta argumentação que a gente viu? Onde está uma contradição, né? Então, o erro está no ponto de partida, quando o exercício estava perguntando para a gente se existia uma função efezão, tal que o diferencial desse efezão coincidisse com esta expressão. E eu comecei assumindo, eu falei, vamos supor que existe, né? Vamos supor. E acompanhando as consequências que viriam da existência, da suposta existência desse efezão, eu cheguei nestas expressões aqui, o qual nos diz que não é respeitado o teorema de Schwarz. Então, tudo isso implica que está errada essa suposição inicial. Não existe um efezão cuja diferencial vai dar esta expressão do enunciado. Essa é a conclusão. Então, de 5.1 e 5.2, vemos
que d2f de y dx é diferente do d2f dx dy. As derivadas mistas, calculadas em diferente ordem, são diferentes, conduzem a expressões diferentes. Então, isso significa que não é respeitado o teorema de Schwarz. E então, isso nos está dizendo que a conclusão é que não existe esse efezão, porque se existisse, ele contradiz o teorema de Schwarz. Né? Isso implica que foi errada a suposição de que existia uma função efezão de xy tal que de efezão de xy coincidisse com 2. Né? Coincidisse com 2. Então agora sim a gente pode responder a pergunta deste exercício. Existe esse efezão tal que o diferencial desse efezão coincide com 2? Não. Porque se existisse, a gente chega a que não seria respeitado o teorema de Schwarz. Então, neste caso, a gente pode responder aqui, resposta não existe. Muito bem, então este foi um exemplo importante. Então não é trivial isto da gente se encontrar com uma expressão diferencial, né, e saber se existe ou não o efezão. Por lo menos a gente aqui viu uma estratégia para ser seguida para ver no caso que não existe, né? Então vai ter casos em que existe, bom, e aí vai vir a pergunta de como a gente encontra esse efezão. Mas antes disso, então mencionemos um resultado importante. Então, condição necessária e suficiente para que exista esse efezão. Condição necessária e suficiente para que exista um efezão de xy tal que o diferencial dela coincida com uma expressão diferencial que passem para a gente. Vou supor que vem dado, vou escrever aqui melhor, um m que multiplica um dx mais um n que multiplica um dy. Condição necessária e suficiente para que exista esse efezão. Então, vou começar aqui repetindo o raciocínio que fiz neste exemplo anterior. A ideia é que passam para a gente alguma expressão aqui, m dx mais n dy,
e a gente quer saber se existe essa efezão. Tá? Então, vou realizar as mesmas passagens. Então, se existir efezão de xy, né? Então a gente começa demandando que a derivada parcial do efezão com respeito a x tenha que coincidir com m, e a derivada parcial do efezão com respeito a y tenha que coincidir com n, que foi o que eu fiz no exemplo anterior. Isso vem da forma em que a gente calcula esse diferencial df, que é um resultado de cálculo 2. Então, aqui vou colocar um 6,1 e aqui um 6,2. E o que a gente fez no exemplo anterior? A gente tomou derivada parcial, no primeiro caso, com respeito a y, e no segundo caso, derivada parcial com respeito a x, e a gente comparou as duas expressões. Então, temos que dois pontos, a derivada parcial de segunda ordem de y de x, aqui vai dar a derivada parcial com respeito a x, perdão, com respeito a y, da função m. Isso no primeiro caso, né? Repito, aqui estou tomando a derivada parcial com respeito a y, e nesse segundo caso, a derivada parcial com respeito a x. Então, no segundo caso, vai aparecer a segunda derivada parcial do efezão com respeito a x, com respeito a y, vai vir dada por a derivada parcial com respeito a x da função n. 7.1, 7.2. Seguindo ao pé da letra o que eu fiz no exemplo anterior, e depois a gente tem que comparar estas duas expressões, e teria que ser respeitado o teorema de Schwarz se de fato existir esta função efezão de xy. Então, do teorema de Schwarz, temos que esse termo d2 efezão de y de x é igual a outra derivada mista, d2 efezão de x de y. E a gente tem uma expressão para cada um deles. No primeiro caso, é a derivada parcial do m com respeito a y. E no segundo caso, é a derivada parcial do n com respeito a x. Então, no exemplo anterior, quando a gente comparou essas expressões, a gente viu que eram diferentes, que não batia o que a gente tinha do lado esquerdo e do lado direito. E aí a gente chegava à conclusão que estava errada a hipótese de assumir que existia esse efezão. Mas se ele existir, então necessariamente teria que acontecer esta condição, que as funções m e n não são assim tão independentes. Esse m e esse n que estão aí devem obedecer que a derivada parcial do m com respeito a y deve coincidir com a derivada parcial do n com respeito a x. Então, esta é uma condição necessária que deve acontecer. Então, por isso coloquei aqui nesse item condição necessária e, por outro lado, suficiente para que exista essa efezão. O que encontrei aqui é uma condição necessária. Então, 8.
é uma condição necessária. Para que exista, para a existência de efusão de X. Então, se não for obedecida esta condição, então a gente já sabe que a expressão diferencial em questão não é proveniente de alguma efusão. Isso a gente sabe. Então, a parte que não é óbvia é, suponhamos que a gente se encontrar com um exemplo em que seja respeitada esta condição. A derivada parcial do m com respeito a y coincida com a derivada parcial do m com respeito a x. Então a gente aí está indo por um bom caminho, mas a pergunta válida é: será que isso é suficiente para garantir que existe esta efusão? Ou que a gente sabe por enquanto que se não for obedecido isto, pronto, não existe a efusão. Mas e se for, se coincidirem? Isso é suficiente para que exista essa efusão, tal que o diferencial desta efusão seja m de x mais n de y? Então essa parte não é óbvia. Então isso assim merece um estudo mais detalhado. Mas a boa notícia, né, é que se este domínio, a vizinhança de xy, for um domínio assim, sem buracos, né, sem singularidades, coisa do gênero que é o tipo de domínio que a gente vai estar considerando nesta disciplina, né, a boa notícia é que se for obedecida esta condição, ela também é uma condição suficiente que garante que vai existir esta efusão. Então, por isso que diz condição necessária e suficiente. Então, a parte de que seja suficiente não é óbvia. Eu não vou fornecer aqui a demonstração, né? Mas teria que ser visto isso em princípio, né? Então, boa notícia. Colocamos aqui, boa notícia. Se for obedecida esta condição em 8, né? Para xy que esteja numa vizinhança do ponto xy, né, para pontos que estão numa vizinhança de xy, onde não há nenhuma singularidade para estas funções, que vai ser o caso que a gente vai estar considerando, né? Se for obedecida essa condição em 8, então isso é suficiente também para garantir a existência da função efusão de xy. Ok? Este é um resultado que se vê em cálculo 3, se eu lembrar bem, tá? Mas eu não vou provar essa parte, mas vou ficar com esse resultado importante para a gente. Ou seja, se for fornecida uma expressão m de x mais n de y, né, e nos perguntam, existe uma efusão tal que o diferencial da efusão coincidir com ela, o que a gente tem que fazer é calcular essas derivadas parciais de m de y, de n de x. Se coincidirem, pronto, está garantido que existe essa efusão. Então, vejamos então em exemplos. Vou manter ela aqui. Vou colocar aqui 3 exemplos.
Exemplo. Então, determine se as seguintes expressões diferenciais são exatas. Determine se as seguintes expressões diferenciais são exatas. Então, letra A. X quadrado y dx mais x cubo y quarta dy. Essa é a letra A. A letra B. 1 mais xy vezes a exponencial de xy dx mais x quadrado exponencial de xy dy. Essa é a letra B. E a letra C, exponencial de y dx mais x exponencial de y mais 2y dy. Esses são 3 exemplos para a gente testar esta condição. É ela que vai decidir se estas expressões são diferenciais exatas. Na verdade, eu utilizei a expressão diferencial exata sem ainda ter dito isso, né? Mas vai ser o que eu vou definir na continuação, né? O que a gente vai estar... eu teria que ter dito aqui, né? Então, vou acrescentar essa informação. Eu não falei que nos casos em que existe essa função efezão, a gente chama esta expressão diferencial de diferencial exata. Então, acrescentemos esta informação. Observação importante. Quando existir uma função efezão de xy tal que o de efezão de xy, o diferencial dela, coincidir com m de x mais n de y, quando existir essa função efezão, então a gente vai falar que essa expressão daqui, m de x mais n de y, é uma diferencial exata. Diremos que essa expressão é uma diferencial exata. Então, foi essa parte que eu esqueci de escrever antes de colocar este exemplo, né? Então, agora sim, sabendo esta gíria, do que se entende por uma diferencial exata, o exercício pede determinar se estas expressões que estão dadas aqui são diferenciais exatas. Ou seja, é uma forma equivalente de perguntar se existe uma efezão de xy, tal que o diferencial dessa função efezão coincida com as expressões que são dadas aqui em A, B e C. Né? E para isso, o que a gente tem que fazer é ver se é satisfeita esta condição que a gente encontrou. A derivada parcial do m com respeito a y coincide com a derivada parcial do m com respeito a x. Muito bem. Então, vou manter o exercício aqui e vou apagar agora. Vocês têm nas notas de vocês esta parte. Tá? Solução.
função m para a letra A é esse termo x quadrado vezes y. E a função n seria x cubo y quarto. Então, a função m de xy seria x quadrado y. E a função n de xy seria x cubo y quarto. Então, calculamos essas derivadas parciais. Derivada parcial do m com respeito a y seria derivada parcial com respeito a y desta expressão, x quadrado y, né? Derivada parcial disso vai dar x ao quadrado. E a derivada parcial do n com respeito a x seria a derivada parcial com respeito a x dessa expressão, x cubo y quarta. Por se tratar de uma derivada parcial, esse termo y quarta fica em evidência e a derivada com respeito a x cai em x cubo. Então isso vai dar 3x ao quadrado y quarta. E agora é só comparar as duas expressões que a gente vê que claramente são diferentes, né? Então, não existe a função efezão, né? E, portanto, esta expressão diferencial aqui não é uma diferencial exata, né? Alguém poderia falar, olha, mas se considerar x igual a zero, por exemplo, qualquer y mais x igual a zero, esta expressão aqui dá zero e esta expressão aqui também dá zero, né? Afirmar x igual a zero e qualquer y significa estar considerando pontos que estão no eixo y. Então, para esses pontos, de fato, é verdade que é obedecida esta condição, né? Mas para que seja uma diferencial exata, não é suficiente que seja em alguns pontos, mesmo numa linha ou em alguma curva. Tem que ser em toda uma vizinhança do ponto xy. Não pode ter assim só alguns pontos, uma linha que passe pelo ponto xy. Não pode ter isso. Então tem que ser uma expressão que seja válida a igualdade para todo xy, né? Então, logo, a derivada parcial de m com respeito a y é diferente da derivada parcial do m com respeito a x, em geral, né? Então, isso implica que a expressão diferencial não é exata. Não é exata. Essa expressão diferencial da letra A. Façamos a letra B. Então, a letra B, eu coloquei propositalmente ela aí, porque foi o exercício que a gente fez no final da aula passada, né? Onde a gente já tinha uma efezão, que era x vezes a exponencial de xy, e a gente tinha calculado esta expressão para o de efezão. Então, a gente sabe, a priori, que deve existir essa efezão, e, portanto, isso aqui tem que ser uma diferencial exata, né? O que eu vou fazer na continuação é aplicar o teste de ver essas derivadas parciais se coincidem, e teria que coincidir, né? Teria que existir esse efezão, porque a gente já construiu essa expressão a partir daquele efezão x vezes exponencial de xy. Então, letra B. Teria que ser satisfeita essa condição, né? dm de y teria que coincidir com dm de x. Então, o m neste caso é 1 mais xy exponencial de xy, né? E a função letra B, né? A função n seria
x ao quadrado vezes a exponencial de xy. Então, calculemos as derivadas parciais. Né? A derivada parcial do m com respeito a y, né? Derivada parcial do m com respeito a y, seria a derivada parcial desta expressão. Desta vez não vai ser tão imediato fazer a conta, né? Porque tem uma multiplicação aqui de funções, né? É a derivada de um produto, né? Mas a gente já viu que é válida a regra da derivada de um produto que se dê em cálculo 1. Então, isso seria a derivada parcial com respeito a y da primeira função, 1 mais xy. A derivada parcial dela vai dar x. Vezes a segunda função exponencial de xy. Mais, agora a primeira função, 1 mais xy, vezes a derivada parcial com respeito a y da segunda, que seria exponencial de xy, e por regra da cadeia, vezes a derivada com respeito a y do expoente, que é xy. Isso vai dar um x aqui. Então vou apagar aqui. Então, quanto a gente obtém aqui? Bom, a gente vê que tem x exponencial de xy, exponencial de xy é evidência. Também tem o x que a gente pode colocar na evidência, né? Então, este x também podemos colocar em evidência. Então, daqui vem que a derivada parcial do m com respeito ao y, então vou colocar em evidência x vezes a exponencial de xy, que aparece nos dois termos. Abro um parêntese aqui. Esse termo aqui está multiplicado por 1 mais este outro termo, 1 mais xy. Mais xy. Fecho isso daí. Então, ainda dá para desenvolver um pouco mais aqui. 1 mais 1 vai dar um 2 aí, né? A derivada parcial do m com respeito a y seria 2 mais xy, que multiplica x vezes exponencial de xy. Muito bem. Então, essa foi a derivada parcial do m com respeito a y. Agora temos que calcular a derivada parcial do n com respeito a x. Separamos aqui. Derivada parcial do n com respeito a x vai ser a derivada parcial com respeito a x desta expressão x quadrado vezes a exponencial, né? E aqui de novo vamos ter que utilizar a regra da derivada de um produto. Então essa regra diz que o primeiro termo consiste na derivada da primeira função, que aqui daria 2x, multiplicando a segunda exponencial de xy, mais a primeira função x ao quadrado vezes a derivada parcial da segunda com respeito a x, que vai dar exponencial de xy, né? E a derivada parcial desse expoente xy com respeito a x vai dar y. Então aqui também vemos que temos a exponencial de xy presente nos dois, e também tem um fator x, né? Aqui aparece x, né? E aqui aparece x ao quadrado. Mas tudo bem, a gente pode colocar em evidência o x, né? Então, vamos abrir um parêntese aqui, uma chave. Vamos deixar um espaço aqui. Então vou colocar x vezes exponencial
de xy em evidência. Então, o primeiro termo vai contribuir aqui com 2. E o segundo termo, mais, eu já coloquei um x aqui em evidência, então vai ter um xy. E parou por aí, né? Essa seria a expressão de dn dx. E agora é só comparar o que a gente obteve para a derivada parcial dn dx com o que a gente obteve aqui com a derivada parcial dn dy. E a gente vê que coincidem as duas expressões para todo x no plano xy. Né? Tem uma chave que é 2 mais xy, e tudo isso está multiplicando x vezes a exponencial de xy. Então, a nossa conclusão, então, vou apagar aqui, tá? Mas o que a gente tem aqui logo, né? O dm dy, que estava escrito aqui, coincide com o dn dx, né? Para todo xy do plano. Então, a conclusão é que esta expressão daqui é uma diferencial exata. Existe aquele efezão, e a gente já sabe qual é aquele efezão que a gente viu na aula passada. X vezes exponencial de xy. Então, conclusão, essa expressão diferencial, em questão é exata. A gente já sabia que tinha que acontecer isso. Bom, e este é o último. Esse é o último daqui. Letra C. Então, letra C. Então, a nossa função m, nesse último caso, é essa exponencial de y, e a nossa função n, isto tudo, x vezes a exponencial de y mais 2y. E a gente faz o teste. Calculamos as derivadas parciais. Primeiro começamos com a derivada parcial do n com respeito a y. Derivada parcial com respeito a y dessa função. Neste caso, essa função só depende de y. Esta derivada parcial coincide com a derivada total e é simplesmente exponencial de y. Ok? A derivada parcial do n com respeito a x. Derivada parcial com respeito a x desta expressão. X vezes exponencial de y mais 2y. Bom, a derivada parcial do primeiro termo, né, com respeito a x, vai dar simplesmente 1 vezes exponencial de y. E mais a derivada parcial com respeito a x dessa segunda expressão, que é 2y. É uma função que só depende de y, onde essa derivada parcial denota que y deve ser mantido constante. Portanto, essa derivada parcial aí dá zero. Ou seja, a derivada parcial do n com respeito a x é exponencial de y. Então, neste terceiro exemplo, letra C, a gente vê que coincidem a derivada parcial de m com respeito a y e a derivada parcial de n com respeito a x. Né?
é a expressão, é a exponencial de y. Portanto, esta expressão diferencial é exata. Deve existir algum efezão tal que o diferencial dessa função efezão deve conduzir a esta expressão. Então, também temos dm de y, dn de x para todo x y na reta no plano. E a conclusão é que a expressão diferencial em questão, esta daqui, é exata. Então, neste exemplo que tinha A, B e C, os casos B e C eram casos de diferenciais exatas. Muito bem, então toda esta bagagem que foi feita até esse momento foi tudo revisão de cálculo 2 e um pouquinho de cálculo 3, onde aparece esta diferencial exata. E agora, neste momento que a gente tem condições de definir o que se entende por uma EDO exata. Todas estas contas que eu fiz antes, ainda não falei de uma EDO exata. E agora é o momento onde introduzo isso. Tá? Então, coloquemos aqui, isto seria o item 2.2.2, definição e resolução de uma EDO exata. Então, definição. A EDO, equação diferencial ordinária, dada por uma função m, que multiplica dx, mais uma função n, que multiplica dy, igualada a zero. Ou seja, uma expressão diferencial dada igualada a zero. Isso constitui uma EDO. Então, a EDO dada por essa expressão diferencial igualada a zero, a gente chamará essa EDO de exata se for obedecida aquela condição. Derivada parcial do m com respeito a y coincide com a derivada parcial do n com respeito a x. Para xy em alguma região que tipicamente para a gente vai ser o plano todo, o plano xy. É dita exata se dm dy coincidir com dn dx. Ou seja, dito em palavras simples, uma EDO desse formato, nesse formato é exata se a expressão diferencial que vem dada do lado esquerdo dela for uma diferencial exata. Então não é por acaso que a gente vai estar chamando esta EDO de exata. Então, apliquemos esta definição aos três exemplos que eu considerei anteriormente, A, B e C. Exemplo. Determine se as seguintes EDOs são exatas. E os três casos que eu vou colocar aqui são os mesmos considerados anteriormente, só que as expressões diferenciais vão estar igualadas a zero. A letra A, então, o que a gente tinha no exemplo anterior era x² y dx mais um x³ y² dy
essa era a expressão diferencial e desta vez vai estar igualado a zero. Portanto, agora é uma EDO. Na letra B, temos 1 mais xy vezes a exponencial de xy, multiplicando dx, mais x ao quadrado exponencial de xy dy. Essa foi a expressão diferencial da letra B, vai estar igualada a zero. E letra C, a expressão diferencial que a gente considerou lá, foi exponencial de y dx, mais parêntese, x vezes a exponencial de y, mais 2y dy. E tudo isso igualado a zero. Então, a pergunta é se estas EDOs são exatas, né? E o que a gente tem da definição é que essas EDOs vão ser exatas se as expressões diferenciais que estão escritas do lado esquerdo delas forem diferenciais exatas, né? Como esse foi um exemplo que eu acabei de resolver, eu já me dei o trabalho de ver se a derivada do n com respeito a y, essa derivada parcial, coincide com a derivada parcial do n com respeito a x. E fiz esse teste nos 3 casos. E o que a gente encontrou é que esse teste era satisfeito somente nos casos da letra B e da letra C. Na letra A, não era satisfeito esse teste. Então, portanto, a gente sabe, destas 3 EDOs que estão dadas aqui, somente aquela da letra B e da letra C são exatas. Aquela da letra A não é exata, porque a diferencial que está escrito aqui não é exata. Não é satisfeito esse critério. Então, escrevamos isso. Solução. Né? Foi visto no último exemplo que somente nos casos B e C, né, as expressões diferenciais que apareciam aqui, esta expressão diferencial e esta outra, e somente nesses casos era obedecida a condição derivada parcial de m com respeito a y igual a derivada parcial de m com respeito a x. Somente os casos B e C era obedecida a condição derivada parcial do m com respeito a y igual a derivada parcial do n com respeito a x. Portanto, somente a letra B e a letra C são EDOs exatas. Logo, somente B e C são EDOs exatas. Muito bem. Então, agora que a gente já viu o que se entende por uma EDO ser exata, agora a gente quer ver como se resolve uma EDO exata. Resolução de uma EDO exata. Então, vou começar com o caso mais simples primeiro, que é o caso que foi visto na letra B, né? Então, consideremos o caso
diferencial vinha dada por 1 mais xy exponencial de xy de x mais x ao quadrado exponencial de xy igual a 0. Né? Onde a gente já tem garantido que esta é uma diferencial exata e a EDO, portanto, é exata. E neste caso, né, da letra B, porque foi um exemplo que a gente trabalhou no sentido contrário, a gente conhecia primeiro quem era o efezão e depois a gente tinha chegado nesta expressão diferencial. Neste caso as coisas são mais simples. Como que a gente resolve isso? Bom, a gente já utiliza aqui a informação de que isso é o diferencial da função x exponencial de xy. Né? Então, de onde estou tirando isto? Do fato que a gente já tinha feito o exemplo com anterioridade. A gente tinha começado com este efezão daqui, no final da aula passada, a gente tinha começado com este efezão, e a partir desse efezão, a gente tinha calculado a expressão diferencial, o efezão dele, o diferencial dele, e tinha esta expressão. Então, eu estou utilizando essa informação nesse momento. Então, acontece que, desta forma, a EDO, que se vê uma coisa complicada, se transforma em uma coisa muito simples, né? Porque a EDO agora fica reescrita como diferencial de x vezes exponencial de xy igual a 0. Né? E se tivermos com o diferencial de alguma função que é igual a 0, neste caso em todo xy do plano, né? Isso significa que esta função aqui deve ser uma constante. Então, isso implica que esta função x vezes exponencial de xy deve ser alguma constante c. Então pronto, aí a gente já está feita aí a integração. Né? Então é facílimo resolver uma EDO exata desde que a gente conheça quem é este efezão. Né? Então na letra B e na letra C a gente tinha EDOs exatas. No caso da letra B a gente já conhecia esse efezão. Né? Mas no caso da letra C, a gente ainda não conhece esse efezão, então a gente vai ver que tem que fazer um trabalho assim para encontrar esse efezão. Mas neste caso era conhecido, e a gente pode ainda trabalhar um pouquinho mais para isolar o y em termos de x. Né? Por exemplo, daqui vem que exponencial de xy é igual a c dividido por x. E se tomarmos logaritmo neperiano, a igualdade, então do lado esquerdo vai vir que xy é igual ao logaritmo neperiano de c sobre x. E finalmente isolamos aqui y dado por 1 sobre x vezes o logaritmo neperiano de uma constante sobre x. E esta então seria a solução geral da EDO, da letra B. Muito bem. Então, vejamos agora como que a gente faria para o caso da letra C, da EDO da letra C, que também era uma EDO exata. Né? No caso C, né? Nesse caso, né? A EDO em questão era exponencial de y de x mais x vezes exponencial de y mais 2y de y igualado a 0. Né? E a gente quer resolver esta equação diferencial, dado que a gente já confirmou que esta EDO é exata, ou seja, que esta expressão diferencial do lado esquerdo é uma expressão diferencial exata. Então, a gente sabe que deve existir esse efezão aqui